Vibe Mundial FM. Abraão foi único em sua geração e podemos dizer em todas as gerações. Quando nós falamos em pioneirismo, logo nos lembramos do primeiro grande monoteísta do mundo, numa época onde a idolatria era totalmente disseminada. A idolatria era tanta que Abraão tomava o cuidado de lavar os pés de seus hóspedes, quando ele procurava recepcioná-los da melhor forma, para que o objeto de idolatria, que era a poeira da terra, não entrasse em seu próprio lar. A idolatria era tão grande, tão disseminada, que rezavam até para o pó da terra. Eles imaginavam, deve ser uma divindade, porque o pó está em todo lugar. Então, havia muitas formas de idolatria, e Abraão começou a divulgar, a disseminar no mundo inteiro a existência de um único Deus. Abraão teve uma vida sofrida, de grandes desafios, grandes percalços. Deus se revela para Abraão quando ele estava na flor da idade, 75 anos. E ele tem uma vida pregressa, que não está escrita, não está expressa na Torá, pelo menos na Torá escrita, no Gênesis, mas se encontra nas explicações complementares do Talmud, do Midrash, o próprio Talmud, etc. Abraão foi alguém que transformou o mundo inteiro, preparando o terreno para a atuação de seus descendentes, do povo de Israel. Hashem, o Criador, pediu que Abraão saísse de sua casa. Não, ele não usou a palavra sair, mas sim andar, agilizar-se, dinamizar-se, tanto física como espiritualmente, a caminho da terra prometida. Mas ele teve que sair da sua casa, da sua terra, da sua nação, da casa do próprio pai. À primeira vista, aparentemente, nós vemos que essa orientação parece ser revolucionária, reacionária, abandonar a casa, abandonar a terra, abandonar a nação. Mas, quando o padrão referencial está comprometido, então temos que criar um outro padrão de conduta, uma outra filosofia de vida que procure nos elevar espiritualmente, nos colocar em um novo patamar, numa sintonia maior com o divino. Por que Abraão mereceu a revelação de Deus? Porque ele se empenhou a vida inteira em volta de seu ideal, defendendo seus princípios. A concepção de um ser único, acima do tempo, do espaço, que nunca nasceu, tampouco morreu, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Abraão, diferentemente de seu antecessor, Noé, ele não se contentou simplesmente em servir a Deus. Ele entendeu que a forma mais pura, mais dinâmica, a forma mais elevada de servir a Deus é induzir a todo e qualquer ser humano que também encontre a mesma oportunidade de servir o mesmo Deus, aliás, o único Deus, criador de absolutamente tudo e da realidade maior. Abraão era casado com a Sara durante décadas a fio. Eles não tinham filhos.
Eles queriam ter muito um filho. E quando Deus se revelou para Abraão dizendo, você terá um filho, Abraão, que antes do pacto com o Todo-Poderoso, era um grande sábio, era um grande astrólogo, astrônomo. Naquela época, a astrologia e a astronomia não eram separadas, era uma coisa, um estudo só, uma sabedoria só. Ele olhou para o seu mapa astral, ele olhou para o zodíaco e ele disse muito humildemente para Deus, mas eu estou vendo, Deus, que Avram e Sarai não podem ter filhos. Pelo alinhamento dos planetas, dos astros, das estrelas, não é factível Avram e Sarai terem filhos. Então Hashem lhe respondeu, realmente, foi dessa forma que eu criei a natureza, de forma que o alinhamento das massas celestes pudessem refletir aquilo que ocorre nos mundos espirituais. Mas saiba, Abraão, você, na sua origem espiritual, você está acima do encadeamento dos infinitos mundos adimensionais. Por isso, o alinhamento dos planetas, dos astros, das estrelas, não podem refletir a sua origem e a sua realidade mais íntima da sua alma. Por isso, a partir de agora, o seu nome é Avraham, estou acrescentando uma letra, e Sarai será Sara. E você, com seu nome, com a sua senha de acesso para a sua alma modificada, assim como a sua esposa, vocês estão mudando a estrutura espiritual e, consequentemente, a estrutura física. Por isso vocês terão filhos. Avraham e Sará tiveram um filho, chamado Yitzhak. Yitzhak, no hebraico, tem um significado. É um verbo conjugado na terceira pessoa no futuro, que significa sorrirá, ou irá sorrir, irá rir, gargalhará, ficará feliz, efusivo. E a ideia é da época futura, quando nós perceberemos com a redenção e com o mundo vindouro o efeito espiritual das mitzvot, dos preceitos bíblicos, na procura de uma sintonia maior com a vontade suprema de Deus. Segundo o Zohar, segundo a Kabbalah, Avraham representa a alma e Sara representa o corpo. Quando Avraham ele fica em dúvida se mandar embora o seu filho Ismael, que estava atentando contra a vida do pequeno Yitzhak, ele fica dividido. Qual é o pai que quer punir e penalizar o próprio filho, pedindo que ele se retire do próprio lar? Então, o que respondeu Deus, se revelando para ele, Shma bekolá, ouça a voz da sua esposa Sará. Voz, na mística judaica, na Kabbalah, significa um processo de profecia. Já explicamos aqui anteriormente, no livro Sha'ar Ruach HaKodesh, a compilação baseada nos ensinamentos Rabbi Yitzhak Luria, do Arizal, que existem 3 formas de revelação de Deus. Um se chama fala, dibur, outro se chama kol, que é voz ou som, e outro se chama hevel, que é hálito. Quando Deus fala para Avraham para ouvir a voz de sua esposa Sará, ele está querendo dizer o seguinte: ouça a sua esposa, ouça a voz dela, porque ela tem uma revelação profética maior do que você mesmo. Eu me revelo mais intensamente para Sará do que para você. E no Zohar é explicado que futuramente haverá uma inversão. E isso é uma alusão
a época futura, no Olam Abá, no mundo vindouro. Que futuramente, assim como Avraham foi orientado por Deus para ouvir a Sará, futuramente, em vez de o corpo ser alimentado pela alma, quando a alma se reveste no corpo, ela dá vida e vitalidade ao corpo, futuramente vai ocorrer exatamente o contrário. A alma vai ser vivificada, vai ser energizada, ela vai poder tirar a sua vitalidade maior, a sua vida, a sua existência, a partir do próprio corpo. Haverá uma inversão. Isso já é indicado quando Hashem pede para Avraham ouvir a Sará. Avraham, segundo a mística do judaísmo, segundo a Hassidut e a Kabbalah, ele representa o atributo divino de Chesed, bondade. Mas existe bondade e existe bondade. Existe aquela bondade que vem da natureza do ser humano. Certas pessoas nasceram, por natureza, boazinhas. Aquelas pessoas que não moveram uma palha para serem boas. Já nasceram boazinhas. Há pessoas que são assim. Já nascem tranquilas, pacíficas. São pessoas, por natureza, harmoniosas. Essa bondade vem da natureza da pessoa. Vem da alma animal. E a alma animal pode ser muito elevada, mas ela tem limites. E ela não consegue ultrapassar limites. Mas existe um outro nível de bondade que vem da alma divina. Aquela bondade que ela tem que ser revelada pelo processo intelectual. Assim, uma pessoa ruim pode se transformar numa pessoa boa. Como? A partir do seu processo intelectual, da reflexão, da meditação sobre os erros passados, com a firme decisão de superá-los, de ter uma vida mais significativa, mais espiritualizada, mais próxima de Deus. Então a pessoa, por meio do processo intelectual, ela pode mudar as suas emoções, já que o intelecto é a fonte originadora das emoções, e ela pode se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais refinada, numa pessoa mais sintonizada com Deus. Avraham passou por 10 testes, 10 provações. Deus queria ver até que ponto que Avraham era fiel ao pacto firmado com o divino. E o último dos testes era o mais difícil. Era o teste que exigia do Avraham ir contra a sua própria natureza. A natureza dele era de bondade, de Chesed, em hebraico, generosidade, o atributo divino da bondade. Deus pede para Avraham em hebraico para leha'alot, elevar o seu filho. Só que o verbo em hebraico leha'alot, elevar, pode ser também interpretado como sacrificar. E Avraham entendeu errado. Providencialmente ele entendeu errado. Esse era o teste. A interpretação errada da palavra leha'alot, o verbo elevar. Deus pediu que Avraham elevasse seu filho e Avraham entendeu sacrificar. Nessa hora, Deus exigiu uma atitude de severidade. Uma atitude diametralmente oposta à natureza de Avraham. Nesse momento, ele viu que Avraham era totalmente conectado com o divino. Vibe Mundial 95.